mais um Antenadas e o assunto de hoje promete esquentar a sua noite. Falaremos sobre o filme que bateu recorde nas bilheterias, 50 Tons de Cinza. Hoje aqui no Divã, Camila Cirineu, estudante de engenharia que ama a trilogia de livros 50 Tons de Cinza. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Aline, é um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, seja bem-vinda. Obrigada. Você foi assistir o filme? Fui sim, na sexta passada. Logo na estreia? Logo na estreia, um dia depois. Você já estava lá esperando Ansiosa. Tava esperando alguém para ir comigo, no caso. Foi sozinha ou foi Não, acompanhada? fui com meu marido, atual marido. Ah, legal. E fala pra mim, o que você achou da escolha dos atores? Eu achei perfeito, porque no filme você retrata um Christian Grey todo bonitão, uma Ana com olho claro, bonita, magérrima, com cabelo liso, meia desengonçada no começo do filme. Eu acho que a escolha foi perfeita. Eu acho que a Ana foi perfeita, minha opinião, tá? A Ana foi perfeita. Eu imaginava ela exatamente daquele jeito. Desengonçada, magrinha. Desarrumada, exatamente, cabelo bagunçado. Eu acho que ela foi perfeita, ela atuou perfeitamente. O Christian, acho que atuou também, assim, perfeitamente, embora eu tenha imaginado no livro um ator mais bonito. Eu acho que eles pecaram um pouco na beleza do ator. Na beleza do ator. Eu poderia ter colocado um cara mais, com biotipo assim, mais poderoso, mais... Acho que eles focaram no charme, na prepotência dele de homem. Mas eu acho que ele atuou muito bem. Ele conseguiu passar, né, nos trejeitos, nos olhares dele, aquilo que o ator passa, que o personagem passa pra gente no livro, né? Você acha que o teor sexual do filme correspondeu àquele que a gente leu no livro? O que você acha? Eu acho que correspondeu sim, porque quando você tá lendo o livro, você imagina aquilo na sua cabeça, e quando você assistiu o filme é exatamente do jeito que você imaginou. Você sabe que muitas das críticas que eu vi foram exatamente essa, né? De pessoas que leram o livro, que chegaram na sessão e dizem que não correspondeu, que não foi igual, que o filme não conseguiu retratar exatamente aquilo que a pessoa imaginou e que leu no livro. Só que assim, na minha opinião, isso assim, tomando por base todos os outros livros que eu li e depois fui assistir ao filme, nunca é uma cópia fiel. Isso acontece na maioria dos livros que viram filme. O Código da Vinci. Você vai pro cinema já esperando isso. Sim. Né? Ai, não vai ser o mesmo jeito, não vai ser a mesma coisa. Mas nesse caso, eu achei que até foi muito parecido com o contexto. Eu achei. Porque assim, é impossível você retratar fielmente cada detalhe. São muitos detalhes num livro. O livro é mais detalhado, né? Mas é em todo jeito, em todo lugar, em todo livro que vira filme, o livro é mais detalhado. Porque é mais fácil você imaginar do que você assistir. Exato. E nessa de ser detalhados, a autora vai te colocando um suspense, vai te colocando... A coisa fica mais uma dramatizada. Vontade de querer ler mais, né? Exatamente. E aí a hora que você vai pra coisa pronta, né, o filme pronto em si... É diferente. É diferente, não vai ter tanto suspense, as cenas acontecem muito, muito rápido. Eu lembro que o contrato, né, que ele passa pra ela, ela demorou muito pra ler no livro. No livro foi uma coisa assim que chega até você cansar e ficar curioso. Porque ela detalha muito, ele detalha muito o contrato, né? Todas as cláusulas que ele coloca, todos os pontos que ele coloca. E ainda, eu acho até que as sugestões que ela dá, ou quando eles conversam sobre o contrato, ela coloca alguns pontos que ela quer mudar. E ele fica tão contente que ele dá até um mimo pra ela. Você lembra? Lembro. Que era um mimo que eles iriam ser um casal normal uma vez por semana. Então, pra ela, aquilo lá enche o coração dela. Porque, não, eu gosto dele, eu quero fazer o que ele tá me pedindo, porque eu não consigo ficar sem ele, mas eu vou ter alguém do meu lado. Sim. E isso muda muito no decorrer dos livros. Uma cena que me marcou muito no livro, que eu esperava que estivesse no filme, talvez porque foi onde eu percebi o quão possessivo o Christian era nessa hora, não sei, mas me chamou a atenção. Foi uma cena que, quando ela foi fazer aquela viagem, acho que pra Geórgia, na casa da família... Na casa da mãe dela. Ela chegou no saguão do aeroporto, ela tinha comprado a passagem dela e a companhia aérea
disse que ela estaria na primeira classe. Primeira classe. Você lembra disso? Lembro sim. E aí ela falou, não, eu não comprei a primeira classe, eu comprei a executiva, eu comprei a econômica, né? Normal e tal. Não, tá tudo certo, já está pago, você tá na primeira classe. E aí ela sentou e eu me lembro da cadeira do lado dela vazia. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, e isso chamou a atenção dela, ela conta isso no livro, que isso chamou a atenção dela. Como que na primeira classe o avião lotado e não tem ninguém? Ele tinha comprado o lugar dele e o dela pra ninguém sentar. Pra ninguém sentar do lado dela. É a forma de ser possessivo, de ser ciumento, que no livro ele demonstra muito ser, né? Do controle, né? O controle que ele tem. Então, mas assim, por falar em controle, você sabe que o que eu acho engraçado, né, nessa história toda é que, assim, quem exerce controle o tempo todo sobre alguém ali é a Ana que exerce controle sobre ele. Ela tem ele na mão a hora que ela quiser. A hora que ela quer. É isso que é mais interessante. Mesmo porque na hora que eu achei a pior hora do filme, que foi a hora que acabou, você vê que é ela que joga as cartas na mesa e fala, eu não quero mais. Sim. Eu tô indo embora. Entendeu? Sim. Ela joga as cartas na mesa. E nos próximos filmes, que nos próximas páginas do livro, que ela coloca as cartas na mesa de novo, porque ele vai atrás dela. Ela tá lá passando mal, emagrecendo dia após dia, mas é ele que vai atrás dela. Então, quem é submisso ali? Né? Ele pode ser controlador, ele pode ter colocado o jeito dele, mas ela também coloca palpite nesse relacionamento. Você sabe, Camila, que esses dias eu li uma crítica de uma psiquiatra. Acho que ela tem bastante razão em algumas coisas que ela diz. Porém, me parece assim que ela estudou pouco sobre o assunto, ela leu pouco, ela não leu o livro. Não conhece ou não conhece muito bem a história. Porque, enfim, ela diz aqui, uma mulher psicologicamente saudável evita a dor, ela quer se sentir segura, respeitada e cuidada por um homem que ela possa confiar. Ela sonha com vestidos de casamento e não com algemas. Bom, você vai casar, você pode falar um pouco mais sobre isso. O que você acha? Eu acho que a mulher, ela procura o cuidado que o Christian dá pra ela. E no fato de apanhar, ninguém quer sentir dor. Sim, era esse ponto que eu queria chegar. Porque a Ana é cuidada pelo Christian o tempo todo. Ela é cuidada, extremamente cuidada. O que a mulher hoje procura? Aquele cara rico, charmoso, que satisfaz ela em todos os sentidos, em todos os aspectos. Principalmente sexualmente. Se fosse possível essa pessoa e outras críticas que eu li estarem aqui hoje, a pergunta que eu faria seria exatamente essa. E como que você explica, então, o fenômeno do 50 Tons de Cinza? Eu creio que as pessoas buscam pelo romantismo do livro a princípio. E quando vê pelo lado do sadomasoquismo, as pessoas começam a torcer o nariz ou não achar legal. Entendeu? Eu sou a favor de toda forma de amor. O sadomasoquismo, visto pra mim, ele é como se fosse o sexo oral, o sexo anal, o sexo em toda a sua forma. Ele só é prazeroso se existe o consentimento das duas partes. E nisso, o filme, ele tem muito a ver, por causa do contrato que a gente estava falando, por causa da submissão de um com o outro, não somente dela. Então, eu acho que quem não assistiu ou quem não conhece a fundo, não consegue exemplificar do jeito que a gente exemplifica aqui. Que é leitora assídua, que vai no cinema assistir, que não pisca quando tá assistindo, que presta atenção naquilo. Primeiro você tem que conhecer muito bem para depois você fazer uma crítica coerente, eu né? considero o sadomasoquismo como outra forma de sexo. Ele só é prazeroso quando é feito sob a submissão dos dois. Os dois têm que ser submissos. Como um acordo, né? A gente vai dar uma paradinha, tá, Camila? E nós voltamos já com mais antenadas para você. Já de volta, o intervalo foi bem rapidinho e o programa hoje fala sobre um assunto que está na boca do povo, o livro e o filme 50 Tons de Cinza. No divã hoje, Camila Cirineu, estudante de engenharia e louca pela trilogia dos 50 Tons. Camila, ontem assistindo ao filme, eu tentava listar, assim, na minha mente, os motivos do sucesso da trilogia, né? Enfim, e uma das coisas que me vinha na cabeça era que o filme, não sei se você concorda comigo, nada mais é do que uma história de Cinderela, um conto de fadas moderno, né? Com certeza, uma das coisas concordo, que chama... Sim. Você concorda? Concordo. Porque ela é vamos dizer, é uma garota pobre, estudante ainda de literatura inglesa,
que dirige um Fusca azul, né? Destrambelhada. Desastrada, se veste mal e tudo mais. Descabelada. Exatamente. E de repente, assim, ela se vê. Tem uma cena que até. Acho que quando ela pesquisa sobre ele na internet, ou a amiga dele, aparece o solteiro mais cobiçado dos Estados Unidos, né? E aí, onde eu me pergunto, né? Imagina você ter um homem desses, que é o cara mais cobiçado do país, você é uma nada, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que trabalha numa loja de ferramentas, e você tem simplesmente um cara lindo, Poderoso, maravilhoso, rico, poderoso aos seus pés, né? E assim, durante todo o tempo, ela, como eu já havia falado, ela exerce o poder sobre ele. Né? Ele coloca as condições dele, a princípio, mas depois ela muda tudo isso. E ele quebra todas as próprias regras, né? Ela, inclusive... A princípio, ele não beijava na boca. Tem aquela cena no elevador, né? Ai, que se dane a papelada toda. Eles se beijam, né? Até a princípio ele não transa com ela. Lembra da cena que ela fala, mas poxa, você não vai transar comigo? E não acontece nada. Aí depois ele decide esquecer também por um momento o contrato que ela ainda não assinou e acaba transando com ela. Sim, primeiro ele não fazia amor, né? Ele com força. Com força. Né? Um momento de auge no cinema, inclusive. Exato, de repente ele tá ali todo romântico, beijando na boca, fazendo amor com ela. As meninas, suspiram, né? As meninas gritando no cinema, gente, uma loucura. Se você não foi assistir, assim, vale a pena nem que for pra ver essa cena, esse episódio da mulherada gritando no cinema. É muito engraçado. Não é? Inclusive, a gente acabou de ficar sabendo que teve uma garota que foi presa porque ela estava se masturbando na sala de cinema. Eu acho que a mulherada tá carente daquele amor poderoso, daquele F com força. Então eu acho que daí que vem o ciúme dos homens. Porque a mulherada tá em busca da pegada. A pegada que o Christian tem, sendo poderoso, rico, charmoso, bonito. E tem a pegada. A pegada que a mulherada tá procurando. Então eu acho que essa menina aí, ela tava um pouco carente. Por falar nisso, Camila, você acha que há um preconceito dos homens com o livro e com o filme? Ah, sim. Eu acredito que sim. Tinha muitos homens na sessão que você foi? Como que... Olha, pra ser sincera, tinha 90% de mulher. Os outros 10 que sobram era 5% de parceiros, namorado e marido. Né, marido, e 5% de gay. Não sei se na sessão que você foi tinha, mas ao meu lado tinha, na minha frente tinha. Então eu acho que o público tá bem misto, entendeu? Homens, eles só vão porque a mulher tá ali no pé. Vamos comigo, vamos comigo. Inclusive eu fiz isso. Seu marido foi? Foi. No começo até tive que chamar a atenção dele pra ele ficar quieto, porque ele tava tirando um pouco de sarro. Porque eu acho que vem disso a opinião dos homens. Eles não conhecem. Olha, a opinião dele é o seguinte, ela gosta, eu a acompanho. Entendeu? Ele vê porque eu leio muito. Então, os 50 Tons de Cinza, a trilogia em si, foi só mais um livro que eu li. Então, a opinião dele é bem relevante porque ele não conhece. Então, ele sabe daquilo que eu conto pra ele. Quando ele assistiu o filme, ele sabia que era sobre o sadomasoquismo, mas ele tem a mesma opinião que eu. Que o sadomasoquismo ele é uma forma de sexo, assim como existem outras formas de sexo, outras formas de se ter prazer. Até então ele tinha aquela opinião que eu acho que muita gente que não conhece tem, que ela é obrigada a fazer aquilo, que ela tá sofrendo, que ela tá apanhando, mas você há de convir comigo que ela não sofre em nenhum momento não. No começo ela pode até sofrer, mas depois o prazer é mútuo. E é nisso ele conseguiu entender que é para prazer dos dois. A hora que realmente há um sofrimento, pelo menos no primeiro livro, né, em filme, que há um primeiro momento em que ela... conhece o que tá acontecendo, né? Que ela sente dor de verdade, que aquilo gera um sofrimento para ela resolve parar com tudo. Colocar as cartas na mesa e falar, eu não quero mais, eu vou embora. Então ela, né, bate o pé no chão e fala, eu não quero mais e vou embora. Que eu acho que é o momento crucial do primeiro filme, né? E é que é ali que ela vê que ela não quer aquilo. Mas eu acho que o amor dela é tão grande que ela prefere sentir prazer com aquilo, conhecer, que eu acho que falta de muito homem, é conhecer o assunto para poder opinar, que nem o meu marido, inclusive, ele precisou conhecer o filme, porque ele não leu o livro. Então ele sabia daquilo que ele ouvia falar. Você sabe, Camila, que
Eu conheço muitas mulheres que leram os livros, e eu sou um desses exemplos, de que o primeiro livro foi muito mais interessante para mim, pelo menos, e para algumas mulheres que eu conheço, do que os outros. Porque nos outros, o Christian, ele vai cedendo muito mais às exigências da Ana e aí ela... Se envolvendo mais. Se envolvendo mais e ficando meio pegajoso, meio chato. Você acha que o que acaba envolvendo a maioria das mulheres é o poder do Christian Grey sobre a Ana? Muitas amigas minhas comentaram que gostaram mais do primeiro livro, sim. E eu acho que vem todo esse charme do primeiro livro. Muita gente até que eu conheço só leu até o primeiro, porque viu que no segundo já ia virar romance e café com leite. Porque na verdade é uma conquista, né? A Ana tá num processo de conquista. O que você acha? Eu gosto mais do segundo livro. Particularmente gosto mais do segundo livro, porque eu gosto mais do romance. A parte do primeiro livro é a parte que ela tá conhecendo o que ele quer, o que ele é. No segundo livro, ela vai ver o drama que ele teve na infância, que eu acho extremamente bonito, porque ela o ajuda. Então, muita gente que palpita sobre não gostar do filme ou não gostar da história, não conhece o que ele já passou. E eu acho que isso acontece no segundo livro. Ela conhece o passado dele, ela sabe que ele sofreu, ela sabe que ele foi adotado, ela o ajuda. Aí eu gosto mais dessa parte, sabe? Que é o romance, o drama da vida dele. Mas todo mundo tem essa opinião que você tem. A maioria das pessoas que eu conheço gostam mais do primeiro por causa da conquista. Eu gosto, exatamente. Né? Porque depois que já conquistou, acho que perde um pouco da graça. Ser humano, infelizmente, é assim. Acho que é um eterno insatisfeito. Camila, adorei sua participação. Imagina, Aline, eu gostei muito. Espero que possamos conversar outras vezes sobre esse assunto e sobre outros mais. Também. Muito obrigada, mesmo. Imagina. Mas não acabou não. Depois do intervalo tem mais. O Desejo Oculto falando de intimidade. É um instantinho só. Estamos de volta com o Antenadas, agora só adultos em frente à televisão, porque é hora de Desejo Oculto. Aqui comigo hoje a fotógrafa Dani Souza. Oi, Dani, tudo bem? Bem. Prazer em recebê-la aqui no Antenadas. Prazer é meu. Então, fala um pouco pra mim desse seu trabalho. Você fotografa mulheres em poses sensuais? Como Sim, que é? O meu trabalho é todo voltado para a parte feminina. Eu tenho uma equipe toda feminina e faço ensaios sensuais e no artístico também. Ah, é? E como que começa essa coisa? A mulher se sente à vontade logo no começo? Ou você... Então, muitas elas são bem tímidas, né? Outras que procuram, porque eu fotografo mulheres comuns, né? E muitas não tiveram experiência com uma fotógrafa, né? E nem com ensaio sensual, ou de tirar roupa. Mas assim, a gente tem uma equipe que é toda especializada e a gente dá todo o suporte. Quem quiser tomar uma bebidinha, fica à vontade, a gente ajuda também. Então é bem fácil. No começo é um pouco mais... Dá uma travadinha, sim. Eu digo que assim, os 30 primeiros minutos das fotos, elas são assim mais para testar. São fotos que nem vão valer, né? Mas após isso a gente consegue deixá-las bem à vontade. E no final mesmo. a mulher já tira tudo. Às vezes umas me contratam para fazer só ensaio sensual, mas no final acaba fazendo no artístico. Fala, já tô sem roupa mesmo, então vamos fazer uma foto mais, né, natural. Interessante. Bom, o quadro funciona assim. O internauta manda perguntas pra gente e nós vamos responder, não como especialistas, mas como amigos, como você responderia para um amigo seu. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Namoro há 7 meses e minha vida sexual já está um tanto desanimada. O que eu posso fazer para sair desse sexo rotineiro e apimentar a minha relação? Gente, essa pergunta é tão comum, né, Dani? Nossa, faz 7 meses já. Pois é. Você tem quanto tempo de relacionamento? 3. 3? Então ainda é bebê. É bebê. Relacionamento bebê. Mas eu tive relacionamentos bem longos, de vários anos, né, também. E qual seria a sua sugestão, assim? Então, em primeiro lugar, fazer eu ensaio várias, sensual. Mas quero saber né? a sua. Fazer um ensaio sensual, porque muitas vezes a mulher tem que mexer com o ego dela, né? Em relação à parte íntima e até à sexualidade.
Então, eu acho que ela se sentindo bonita, ela se sentindo atraente, ela fazendo alguma coisa diferente, um corte de cabelo, uma mudança no visual. Você acaba passando isso pro outro, né? Exatamente. Porque se você não se gosta, Isso. se você não se olha no espelho e não se sente atraente, Sim. dificilmente você vai passar acaba isso. se sentindo desejada e elogiada, e isso eu acho que melhora bastante também. Aí, vai uma dica pra você, faça umas fotos lindas, com umas lingeries super sexy, depois nua, apresentei ao seu namorado. E é uma coisa que pode funcionar, pode dar certo. Então, eu tenho várias dicas também, porque hoje em dia existe uma infinidade, de produtos de sexy shop que vem aí pra facilitar as relações, né, pra tornar a coisa que é rotineira, que é cansativa, diferenciada, né, diferente. Então, eu tenho muitos produtos que eu vou mostrando ao longo do programa, você fica ligadinha que eu vou dar algumas dicas pra você. Mas aqui, agora, nesse momento, eu posso mostrar essa caneta, que é uma novidade. Você conhece, Dani? Não conheço, Então, fiquei curiosa. É uma caneta beijável, né? Olha que linda. Você desenha no corpo da pessoa, né? Pode deixar de recadinho. Olha que legal, de repente a pessoa tá dormindo ali, sem camisa, você vai lá e escreve um recadinho. Ele vai acordar meio melado, assim. Mas depois que ele olhar, assim, a mensagem, talvez ele goste, né? Ou então, antes que ele se sinta melado com aquilo, você pode ir lá e beijar e lamber e tudo mais, que essa que é a ideia da caneta. É a dica pra você. Gostei. Vamos pra próxima pergunta? Sonho em fazer fotos sensuais, mas sou muito tímida. Tem alguma dica para que eu consiga me soltar? Essa é pra você mesmo, não vou nem responder. Me contratar. Sou especialista em ajudar as tímidas a se soltarem, fazer um ensaio sensual bem legal. E uma coisa que é bacana também é a minha equipe, que é toda feminina, né? Então isso ajuda muito. No caso, se eu fosse fazer um ensaio sensual, eu tenho um artístico, né? Mas se fosse fazer um sensual também, eu não faria com uma equipe assim, homem. Eu me sentiria mais a mulher, mais à vontade com uma fotógrafa mulher. É como ginecologista, né? Tem gente que prefere homem, né? E não tem problema nenhum com isso. Sem nenhum preconceito, mas assim, é a minha opinião, né? Eu sentiria mais vontade. Sim. Porque... A minha opinião também. Eu prefiro... Eu tava falando de ginecologista, né? Já fui em médicos homens por muito tempo, assim. Mas depois que eu comecei a ser atendida por mulher... Assim, eu não troco mais, é diferente. Pra mim é o contato mais feminino, né? Ela ajuda, ela pode fazer uma pose pra você fazer, assim, um homem ia ficar meio desconcertado pra fazer uma... Pra colocar, de repente, a mão em você, exato, né? Você sente mais à vontade, né? Acho que você ficaria... Então... Eu já fiz ensaio com homem, assim, e eu prefiro fazer com mulher também. Mas as dicas, né, que ela perguntou, eu acho bacana se ela consome bebida alcoólica, acho legal tomar uma tacinha de vinho, acho que ajuda muito também. Pra dar uma relaxada. Né? E eu sempre faço uma entrevista antes com a pessoa para saber como que ela é, o que estilo qual de nível, ensaio né, de porque tem umas que são quietinhas, mas no ensaio me dá um banho assim, fica super erótico. Então, assim, é importante conversar antes. Vou para a próxima pergunta. Sinto muita dificuldade em atingir o orgasmo. Teria alguma dica para que eu consiga sentir mais prazer durante a relação? É complicado, né? Você sabe que essa é uma das queixas, assim, uma das mais frequentes queixas. Sim. E eu acho assim, o que falta bastante é o diálogo, né? Você conversar o que você gosta, porque assim, a gente acaba lidando com pessoas diferentes, né? A gente se relaciona com pessoas diferentes. E cada pessoa é única e é diferente, né? Sim. E eu costumo dizer, assim, que o primeiro treino para uma mulher chegar ao orgasmo é quando ela conhece o próprio corpo. Então, eu acho que você se tocar, se você não tem o costume, você pegar um espelho, você se olhar, você se tocar, você saber de que jeito você gosta de ser tocada, de que forma que é mais prazeroso isso pra você, é o primeiro treino. É fundamental. Né? Porque se você souber dar orgasmo a você mesma, assim, fica mais fácil. Quando o parceiro for colocar a mão em você, né, você vai saber a forma como você gosta e você pode orientá-lo. Tem um produto, inclusive, que ele se chama Vibration. Ele é um vibrador líquido que a mulher ela passa no clitóris e ele dá uma sensação de pulsação. Então é interessante, vibrador líquido, né, uma coisa bem nova e que ele ajuda a mulher a chegar ao orgasmo assim, com mais facilidade do que o normal.
Uma Uau. dica pra você, o que você acha? Nossa, gostei muito. Conhecia? Não conhecia também. É uma novidade no Sim, mercado. e como você falou, eu acho importante a gente se conhecer, né? Uhum. Eu digo o termo fazer amor consigo mesmo, acho bem legal. Dani, adorei sua participação Eu aqui no também. Desejo Oculto. Espero que volte, tenho certeza que vai voltar, já está aí nas próximas pautas, na programação do nosso programa. Obrigada, eu também gostei muito, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar também mais vezes. E você aí, envie também a sua pergunta pra gente. O nosso e-mail é o antenados@tvredepaulista.com.br. Por hoje é isso, mas domingo que vem eu volto. Até lá!